Olha só, amanhã começa mês de maio, né? E aí há uma série de decisões importantes em Brasília. Quero chamar a Paula Lobão porque há várias questões que a gente precisa discutir aí, Paula. O governo vai tentar aprovar a PL das fake news e o arcabouço fiscal. Vamos começar por esses aí, conte os detalhes pra gente. Já tenho mais algumas questões para colocar para você. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham neste domingo aqui na Jovem Pan. Pois é, a semana promete ser bastante movimentada no Congresso Nacional, primeiro porque na terça-feira vai ser lido aí, quer dizer, os deputados vão votar o PL das fake news, que também está sendo chamado de PL da censura. Lembra aqui que o relator é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Na versão que ele apresentou, a versão do texto desse PL que ele apresentou na quinta-feira passada, ele retirou a criação de uma agência reguladora que faria a supervisão dessas plataformas digitais. Ele também falou a respeito da liberdade religiosa no ambiente da internet e deixou claro o livre exercício de cultos religiosos, de manifestação de crenças e uso de livros sagrados no ambiente digital, lembrando que esse é um direito, é uma garantia da Constituição Federal Brasileira. Agora, tem também a movimentação com relação à instalação de uma outra CPI, a CPMI dos atos violentos de 8 de janeiro. É muito provável que o relator seja o senador Eduardo Braga, ele que é do MDB do Amazonas. É possível também que a presidência dessa CPI fique com o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Agora, a oposição está tentando ficar com a vice-presidência dessa CPMI. Sobre o arcabouço fiscal que você citou, Evandro, olha, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, é o relator desse texto e ele tem nos últimos dias conversado e mantido reuniões com empresários, representantes do mercado financeiro aí em São Paulo, ouvindo as sugestões, as ideias do mercado financeiro para esse texto do novo marco fiscal. Tem se mostrado receptivo com relação a essas sugestões e possíveis ajustes nesse texto da nova regra fiscal, mas ele não se comprometeu até o momento com o mercado financeiro sobre fazer alguma real modificação nesse texto. O que a gente sabe, Evandro, é que o deputado Cajado, ele é um grande aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, a expectativa é que, muito provável, o Cláudio Cajado mantenha o texto que foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, Evandro. Agora, Paulo, eu queria falar um pouquinho também sobre meio ambiente, né? Nós percebemos um aumento no desmatamento nesse início de ano, mesmo diante de um governo federal que tem uma proposta ambiental ou que teria muito mais robusta, inclusive encabeçada pela ministra que é tão conhecida, Marina Silva. Aliás, Marina vai participar de uma comissão do meio ambiente e desenvolvimento na Câmara e eu queria entender de você o que deve ser discutido. Vai sim, viu? Já está marcada a participação dela. Ela vai a essa comissão na Câmara dos Deputados responder a questionamentos dos parlamentares sobre a política ambiental que o governo federal está implementando desde que o presidente Lula voltou, né, a ser o presidente e indicou e nomeou Marina Silva para ser a ministra do Meio Ambiente. Os deputados devem perguntar para Marina como que estão os trabalhos do governo federal nas diversas áreas relacionadas ao meio ambiente e, é claro, ela deve ser questionada sobre esses altos números, recordes no desmatamento no país, e ela deve apresentar explicações e medidas e ações que o governo federal, que a pasta dela, a pasta do meio ambiente, está tomando para resolver essa situação. Ela também deve falar aos parlamentares sobre as metas e as formas que o governo federal está criando e tomando medidas para atingir as metas de desenvolvimento sustentável no país. Agora, ela também deve ser questionada, além dessa questão aí do desmatamento na Amazônia, deve também responder a perguntas dos deputados sobre o Fundo Amazônia, porque a gente sabe que países europeus e os Estados Unidos já se comprometeram a enviar ajuda ao Fundo Amazônia.
Os Estados Unidos, há 2 semanas, anunciou aí uma doação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, e aí os parlamentares vão querer saber da Marina como que ela vai administrar, né, esse dinheiro, onde serão aplicados esses recursos, essa ajuda que está vindo de países estrangeiros. Tem ainda uma outra questão que deve ser colocada nessa comissão. A Marina Silva deve ser questionada pelos deputados sobre a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. A minuta de criação dessa autoridade está já em análise na Casa Civil. A gente lembra aqui que essa foi uma promessa do presidente Lula, Marina Silva, entre outras promessas, para que ela aceitasse o cargo de ministra do Meio Ambiente. A ideia, Evandro, dessa Autoridade Nacional de Segurança Climática é ser uma autarquia. E aí essa autarquia produziria subsídios para executar a política nacional sobre mudança do clima. Seria aí engloba aí a questão de regulação, de monitoramento, ações voltadas para a questão das mudanças climáticas. O que ainda não se sabe é se essa proposta vai chegar ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória. Está tudo muito no início, está sendo analisado aí pela Casa Civil, e Marina Silva também deve ser questionada pelos parlamentares a respeito desse tema. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Paula Lobão. Daqui a pouco conversamos mais. Quero colocar aqui Suano na tela para a gente falar um pouquinho sobre essas informações que foram trazidas pela Paula Lobão. Suano, durante toda a campanha eleitoral, Lula usou a questão ambiental como uma forma de atacar bastante o seu opositor à época, que era Jair Bolsonaro, diante do desmonte até que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em órgãos de fiscalização, por conta do avanço do garimpo em regiões de preservação ambiental, em razão do desmatamento também, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Só que o que a gente percebe agora são dados que colocam uma pressão ainda maior no governo Lula, porque o desmatamento aumentou, bateu recorde agora nos últimos levantamentos que acompanhamos, e há também as ferramentas que precisam ser colocadas e que foram prometidas, essa autoridade do clima que também foi anunciada e que ainda não entrou em vigor, vamos colocar assim. Quais são as pressões sobre o governo de Lula quando o assunto é meio ambiente? Primeiro, você foi muito preciso e muito completo quando disse que havia todo um discurso em que tentava atribuir quaisquer problemas com o meio ambiente a políticas públicas que foram adotadas ou ao desmonte de toda uma máquina para combater quaisquer desvios que ocorram em termos ambientais. E esse discurso vai ser preservado, esse discurso é mantido, é o primeiro ponto, sempre se vai atribuir ao governo anterior. No entanto, o que se percebe é que quando se trata a questão de desmatamento ou questão de incêndios na Amazônia, há o elemento que é natural, há o elemento que é cultural e há o elemento que é criminoso. O cultural você pode reverter, porque se é cultural é uma questão de você mudar a forma de comportamento, apresentando ali alternativas. Como você pega, como os caboclos tratam a questão do mato, como eles tratam a questão da terra, e aí você poderia trabalhar de uma forma diferente. O problema é o criminoso. Me parece que o criminoso pode ser resolvido com maior intensificação. O que traz para nós? 2 pontos. Primeiro, não está sendo aparelhado para combater o aspecto criminoso adequadamente. Nós já estamos com 4 meses de governo. E significa isso que não foi adotada nenhuma política concreta para resolver. E o que vem de concreto é a criação de uma autarquia, a criação de um órgão, uma entidade qualquer. Ou seja, para um governo que quer resolver o problema de aumentar a arrecadação sem resolver o problema da despesa, ele está criando mais despesa. Me parece que continuará sendo mantido o discurso de que toda a culpa do que acontece agora decorre do passado, sem apresentar nada de concreto. Espero que a ministra Marina Silva apresente algo concreto, que vá além, ou melhor, talvez a palavra melhor seja, que esteja aquém da criação de mais burocracia e mais máquina administrativa para ter mais despesa. E ali nós temos como resolver isso. Envolver a sociedade, o setor produtivo, chegar a acordos e intensificar o combate à criminalidade. Nada disso está sendo feito.